Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do nosso grupo de informativos STF-STJ no WhatsApp, lembrando sempre que esse conteúdo é exclusivo para vocês. Nesse vídeo, por questões técnicas, a televisão está desligada. Mas vamos lá, vamos trabalhar com um tema muito importante que envolve um outro tema muito importante, que são os crimes contra a ordem tributária. Como assim, Gabriel? Os crimes contra a ordem tributária envolvem várias questões relevantes de jurisprudência. E aqui, o STJ proferiu uma decisão, um entendimento calcado na súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal. Então, foi um julgamento do STJ, atenção a isso, do STJ, não com base em uma lei, mas sim com base numa súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Qual foi a grande discussão aqui? A grande discussão foi a seguinte: será que a súmula vinculante retroage para alcançar fatos praticados anteriormente à sua vigência? Vamos para a nossa tela ver tudo isso. Portanto, nesse vídeo, o informativo a ser analisado por nós é o 639 do STJ. Bom, o Supremo Tribunal Federal editou nos idos de 2005, 2006, por ali, naquela época, a súmula vinculante 24. De acordo com a súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, tema ligado aos crimes contra a ordem tributária, a pergunta é, afinal de contas, quando se configura, quando se consuma o crime do artigo 1º da Lei 8137 de 90, lei que traz os crimes contra a ordem tributária, a ordem econômica e as relações de consumo. O que nos interessa aqui nesse vídeo são os crimes contra a ordem tributária. E por que isso? Bom, a súmula vinculante fala que o artigo 1º, incisos 1 ao 4 da Lei 8137, esse crime não se tipifica, ou seja, a súmula fala que esse crime, essa conduta, melhor dizendo, né? Essa conduta não se tipifica, a tipificação é da conduta, tudo bem? Mas a súmula fala, não se tipifica o crime do artigo 1º, incisos 1 ao 4 da Lei 8137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Aí tu me perguntas, Gabriel, mas quando se dá o lançamento definitivo do tributo? Ao final daquilo que eu chamo de PAF, processo administrativo fiscal, onde a autoridade fazendária conclui que houve uma fraude praticada e uma sonegação, para usar a expressão do artigo 1º da Lei 8137, uma supressão ou uma redução. Ali sim, a autoridade fazendária, o fiscal da Receita Federal, por exemplo, conclui que houve uma fraude para uma sonegação e remete aquilo tudo, junto com a chamada representação fiscal para fins penais, ao Ministério Público, para, com base nisso, oferecer a denúncia. Tá? Muito bem. É preciso entender a súmula vinculante 24 antes dessa temática. Muito bem, mas eu sei que você já conhece e já entendeu o porquê da existência da súmula vinculante 24. Bom, o fato é que, olha para a tela, com esse entendimento da súmula, ora, quando o crime se consuma, aqui, por exemplo, em 2016, o agente praticou uma fraude mais a sonegação. Ou seja, aqui nós temos a data da conduta do agente. Conduta essa, dolosa e comissiva que praticou uma fraude para sonegar imposto de renda, por exemplo. Qualquer tributo. Vou pegar aqui como exemplo o imposto de renda. Ok. Só que, ali o crime se consumou? Segundo a súmula vinculante 24, o crime só se consuma ao final do processo administrativo fiscal, com lançamento definitivo. Então, por exemplo, em 2018, o processo administrativo fiscal
teve o seu encerramento e ali se concluiu que houve a efetiva supressão ou redução do tributo. Ou seja, ocorreu aquilo que a súmula vinculante 24 chama de lançamento definitivo. Ok? Quando o crime se consuma, de acordo com a súmula vinculante 24, amigos, não é na data da conduta do agente. Não. De acordo com a súmula vinculante 24, ele se consuma no momento da conclusão do PAF com o lançamento definitivo. Portanto, aqui o crime se consuma. Ou seja, então, Gabriel, você está me dizendo que no artigo, segundo a súmula vinculante 24, no artigo 1º, incisos 1 ao 4 da Lei 8.137/90, a consumação, para a sua consumação, eu não vou olhar para o momento da conduta, e sim da conclusão do PAF? Exatamente isso. Tá? Bom, isso é um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Foi a ordem de habeas corpus 81.611, impetrada no Supremo Tribunal Federal, que gerou o entendimento e depois foi sumulado de forma vinculante, gerando a súmula vinculante 24. Mas a pergunta é, esse entendimento retroage aos crimes praticados antes do advento da súmula? Como assim? Olha para a tela. Por exemplo, aqui eu tenho a linha do tempo. A súmula é lá de mais ou menos ali, amigos, 2005, tá? Vou botar 2006, pronto. Bom, a súmula é vinculante, ela vincula, dali para frente, mas a pergunta é, olha que interessante a questão. O agente praticou uma sonegação fiscal aqui em 2002. Tá bem? O PAF só foi concluído em 2004. Bom, a gente já sabe que, de acordo com essa súmula, o crime se consuma com a conclusão do PAF. Tudo bem. Mas a questão aqui é outra. A questão aqui é a seguinte. A súmula pode retroagir para alcançar um fato praticado antes do seu início de vigência? Sim ou não? E aí? Sim ou não? Gabriel, aonde você quer chegar com isso? Termo inicial da prescrição. O artigo 111, inciso 1 do Código Penal fala que a prescrição tem seu termo inicial na data da consumação do crime. Então vejam, hoje com a súmula vinculante 24, desde o seu advento, da sua formulação, o crime consuma-se com o lançamento definitivo. Tudo bem, ali é o termo inicial da prescrição. Mas os crimes praticados antes, retroage? Gabriel, é o que eu estou pensando? É exatamente isso. Olha a diferença que faz. Se você disser que a súmula retroage, o crime consumou-se aqui. Logo, aqui será o termo aquó do prazo prescricional. Mas se você me disser que a súmula não retroage, não é? Quando o crime se consumou aqui, e aqui será o termo aquó, o início, o termo inicial da prescrição. Então, faz uma diferença enorme definir se a súmula, amigos, retroage ou não retroage. Uma súmula vinculante. E aí? Aí tu pensas assim, Gabriel, eu sei que uma nova lei mais benéfica retroage. Isso eu sei, tá tranquilo, ok. Princípio constitucional, retroage, inclusive artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, desconstitui até um trânsito em julgado. Tá tudo bem, é isso. Agora, súmula retroagir? Isso, para mim, Gabriel, para mim isso é novidade. Que seja. Então fique você sabendo que isso é novidade e pode vir em prova. Isso chegou ao STJ nesse julgado. Tá? E o entendimento aqui do STJ é o mesmo que o Supremo já fixou. Ou seja, o teor da súmula vinculante 24 retroage sim para alcançar fatos praticados antes do seu início de vigência. Com qual fundamento? Ora, a súmula não inovou. Isso já era o entendimento jurisprudencial consolidado. Portanto, retroage. Entenderam? Vamos agora ver o que disse o STJ sobre isso. Nesse informativo 639. Belíssima questão de prova. E olha, prova discursiva, tá? Prova discursiva, tá?
Olha lá. Crime, terceira seção, viu? O que significa isso? Quinta e sexta turmas juntas, o plenário de penal do STJ. Crime tributário, súmula vinculante 24, fato típico anterior à sua edição incidência. Ora, o que eu falei para vocês, mera consolidação da remansosa interpretação jurisprudencial. Olha que interessante agora. Termo inicial do prazo prescricional. Constituição definitiva do crédito tributário. A súmula vinculante 24 tem aplicação a fatos ocorridos antes a sua edição. Por que, Gabriel? Ora, não se está diante de uma norma mais gravosa, mas de consolidação de interpretação jurisprudencial. Assim, o delito imputado ao embargado somente se consuma com o lançamento definitivo do crédito tributário, ou seja, o curso do prazo da prescrição da pretensão punitiva somente pode ter início com a própria constituição definitiva do crédito. Ou seja, o que significa isso? Ter início com a constituição definitiva do crédito. Isso aqui. Eu falei rápido porque está na tela, você consegue ler. Né? Isso aqui é o chamado lançamento definitivo para a súmula vinculante 24. Tudo bem, senhores? Tá? Aí depois fecha o raciocínio. A súmula vinculante 24 não trouxe novos contornos para a questão. Referido enunciado nada mais fez do que consolidar o entendimento jurisprudencial que já era aplicado tanto no âmbito do STF quanto do colendo STJ, razão pela qual não se pode falar em indevida aplicação retroativa do referido texto sumular. Tudo bem? Embargos no recurso especial. Relator Félix Fischer, a maior autoridade em direito penal do STJ. O ministro Fischer conhece, ele não sabe penal. O ministro Fischer, ele não sabe direito penal, ele conhece direito penal. É muito diferente. Conhecer a matéria é muito mais do que saber, esse conhece. Bom, se eu concordo com isso ou não, é outra história, mas foi assim que o STJ entendeu, é assim que o Supremo também entende, é assim que virá na sua prova. Como eu sempre digo a vocês, prova discursiva, como eu sempre digo a vocês, prova discursiva não é só chegar lá e responder e pronto. Se fosse chegar e responder, todo mundo que estava na discursiva era aprovado para a prova oral. E, no entanto, não é assim que acontece. Né? Tem que saber responder a uma prova discursiva. Tá bem? Amigos, um abraço e até o próximo vídeo na próxima semana. Tchau!